Ainda estudando o Poder Judiciário, nós vamos trabalhar hoje súmula vinculante, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, a partir do artigo 103. Peço desculpas porque já estou com 9.000 perguntas atrasadas. Não consigo responder todas as perguntas dos inscritos, dos companheiros que comentam no canal. Vamos lá, questão de número 411. Podem propor ação declaratória de constitucionalidade. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra A mesa da Câmara dos Deputados e partido político com representação no Congresso Nacional. Pessoal, não vamos comentar isso aqui agora, vamos fazer a questão de número 412 primeiro. Nos termos do artigo 103 da Constituição Federal, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, exceto o gabarito, letra A, Procurador-Geral de Justiça. Vamos entender isso. O artigo 103 diz o seguinte: podem propor ação direta de inconstitucionalidade de um ato normativo ou de lei federal, né, é o caso, e ação declaratória de constitucionalidade. Quem que pode propor? Quem são os legitimados? Presidente da República, a mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do DF, Procurador-Geral da República e não Procurador-Geral de Justiça. Repetindo, Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Vamos voltar aqui, pessoal. Procurador-Geral de Justiça. Está errado. Todas as outras nós acabamos de ler, ok? Então, mesa da Assembleia Legislativa da Câmara, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional. Pessoal, voltando à questão de número 411, olha, a mesa da Câmara dos Deputados e o partido político com representação no Congresso Nacional. Está aqui. Pessoal, preste atenção. Eu quero chamar a atenção porque a questão anterior, a 412, ela fala nos termos do artigo 103 da Constituição. O rol do artigo 103 é parecido, eu disse parecido, não idêntico, ao rol da Lei 11.417, que regulamenta o artigo 103. Essa lei foi feita em 96 para regulamentar esse artigo 103. E ela diz no parágrafo 3º, são legitimados para propor a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de quê? Súmula vinculante. Cuidado, não confunda com ação declaratória de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Vejamos que é semelhante. O que há diferente aqui? Por exemplo, nós temos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e nós temos aqui Defensor Público Geral da União. Defensor Público Geral da União, diferente do não está aqui presente no rol do artigo 103. Por que eu quero chamar a atenção? Porque nós faremos uma questão que isso aqui se torna muito importante. Eu vou voltar e você vai entender por quê, mas não agora. Vamos prosseguir, questão de número 413. O Procurador-Geral da República deve ser previamente ouvido em todos os processos da competência do STF. Certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou. Está correto. Parágrafo 1º do artigo 103. O PGR deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do STF. A questão não afirmava isso, mas afirmava o restante. O PGR deve ser previamente ouvido em todos os processos da competência do STF e também nas ações de inconstitucionalidade, quando um daqueles legitimados, presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas dos Estados, dos DF, eles proporem uma ação de inconstitucionalidade. Por exemplo, existe uma lei que está violando ali as normas constitucionais. Eles vão propor uma ação direta de inconstitucionalidade, ok? Então vamos voltar. Vamos continuar. 414.
No controle de inconstitucionalidade por omissão, a decisão do STF é meramente declaratória, devendo dar ciência ao poder competente para adotar as providências necessárias, e em se tratando de órgão administrativo, para fazê-la em 30 dias. Está certo ou errado isso? Se você marcou certo, você acertou. É a chamada ADO, né? Ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Essa ADO, pessoal, ela existe porque a Constituição, a nossa Constituição de 88, ela possui grande amplitude de temas, ela possui normas que necessitam de lei para regulamentar, e muitas vezes a ausência dessas leis faz com que os dispositivos constitucionais fiquem sem produzir efeitos. Então essa ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tem o objetivo de provocar quem? O Poder Judiciário, para que seja reconhecida a demora na produção dessas normas reguladoras. E quando o poder é cientificado, na realidade essa omissão está sendo feita pelo Poder Executivo, por exemplo, ele vai o Supremo vai determinar que seja elaborada uma norma em até 30 dias. Então está correto. Então vejamos o parágrafo 2º aqui. Declarada a inconstitucionalidade pelo STF por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ao poder competente. Se for ao legislativo, para que ele regulamente a lei. Se for para o poder executivo, para a adoção das providências necessárias, né? Em se tratando de órgão administrativo, o poder executivo, para fazê-lo o quê? Em 30 dias. Está correta a questão. A título de complementação, parágrafo 3º. Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o AGU, Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Então, o Advogado-Geral da União vai apresentar a sua defesa. Somente isso a título de complementação. Gabarito correto. Continuando, questão de número 415. O STF poderá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou. Está correto o texto, pessoal. É isso mesmo. Vejamos, olha, artigo 103A, o título é súmula vinculante. Eu vou chamar a atenção para todos os detalhes, porque quando eu estava preparando essas questões, eu encontrei dezenas em que, principalmente a CESP, ela mudava apenas uma palavrinha. Então eu vou chamar, para não ficar muito grande aqui o vídeo, eu coloquei menos questões, somente 10. Mas eu vou chamar a atenção para tudo aquilo que eu vi. Preste atenção, olha. O Supremo Tribunal Federal poderá, primeira coisa, de ofício ou por provocação. Guarde isso. Pode ser de ofício, ele mesmo quis fazer, ou provocado por um daqueles entes competentes, aqueles órgãos competentes do artigo 103, mediante decisão de 2/3 dos seus membros. 3/5? 1/4? Não. 2/3 dos seus membros, o que? Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Então, pessoal, houve dezenas de decisões no mesmo sentido sobre matéria constitucional. Houve inúmeras questões. Então, órgãos públicos foram levados até o STF para tomar determinada atitude, conforme estava prescrito na Constituição. Algumas pessoas entraram na justiça contra os órgãos. E, reiteradamente, várias vezes, houve a decisão no mesmo sentido. Então, com 2/3, aprovação de 2/3 dos seus membros, após essas reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Outro detalhe, guarde isso. Poderá, então, o STF aprovar súmula vinculante, súmula que é a partir da publicação. Opa, é a partir da edição? Não, é a partir da publicação na imprensa oficial. Ela só vai valer a partir da publicação na imprensa oficial. O seu efeito será vinculante. Ela vai vincular todos os órgãos do Poder Judiciário, todas as esferas do Poder Judiciário e também a administração pública direta. Não é somente o Poder Judiciário.
administração direta e indireta, bem como nas esferas federal, estadual, olha aqui, municipal também, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida na lei. Então tudo isso que eu grifei, eu encontrei em questões diferentes, onde o CESP tira uma palavra, fala, por exemplo, só de ofício ou só de provocação, 3/5, algumas decisões, poucas decisões, a partir da aprovação e não publicação na imprensa oficial. Então fique atento a esses detalhes. Gabarito certo, vamos continuar. Agora algumas questões, depois desse comentário, vão ficar fáceis. Preste atenção. Questão de número 416. Em decorrência do princípio da separação dos poderes, súmulas vinculantes editadas pelo STF têm sua eficácia restrita a atos e decisões na esfera do poder judiciário. Certo ou errado? Agora ficou fácil. Está errado. E por que está errado? Porque não é somente no Poder Judiciário. Também vincula a administração pública direta e indireta, Poder Executivo, e não somente o Poder Judiciário, além da União, Estados, Distrito Federal, municípios, etc. Pessoal. Questão de número 417. Diz o seguinte: a súmula vinculante, stare decisis, é vista por seus defensores como indispensável garantia da segurança jurídica e ao impedimento da multiplicação, vista como desnecessária de processos nas várias instâncias. Os oponentes, por seu lado, julgam que a adoção da súmula vinculante engessaria o Poder Judiciário e impediria a inovação, transformando os julgamentos de primeiro grau apenas em meras cópias das decisões já tomadas. Apesar dessas divergências, a súmula vinculante foi introduzida na Constituição Federal mediante a publicação da Emenda Constitucional 45 de 2004, a reforma do Judiciário. A esse respeito, assinale a opção correta. Muito bem, se você, ao pausar o vídeo, marcou a letra C do ato administrativo ou da decisão judicial que contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao STF. Artigo 103-A, parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar, aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao STF. Então, houve uma súmula vinculante. Ela vinculou a administração. A partir dessa decisão, a administração vai ter que agir dessa forma. E ela não age, ela ignora. Então cabe o quê? Reclamação ao STF, que julgando procedente, anulará o ato administrativo ou cessará a decisão judicial reclamada. Por exemplo, um juiz de primeira instância não tomou uma decisão conforme a orientação da súmula vinculante. Então cassará a decisão judicial e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso, de acordo com que a letra C da nossa questão. Cabe reclamação ao STF. Por que as outras estão erradas? Letra A. O STF pode somente de ofício? O que eu falei? De ofício ou provocação por aqueles entes legitimados, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula vinculante de ofício ou por provocação. Letra B. A súmula vinculante tem efeito somente em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Não, nós temos a administração direta e indireta da União, Estados e municípios, além do Poder Judiciário. Letra D. É necessário o quórum de 3/5 dos membros do STF para a edição de súmula vinculante. Não, são 2/3 e não 3/5. Não confunda súmula vinculante com emenda constitucional. Letra E. A súmula vinculante tem por objetivo a validade, a interpretação e eficácia de determinadas normas, cuja controvérsia acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica, certo? Agora, a parte final está errada. Motivo pelo qual não é possível? Não. É possível, sim, a sua revisão ou cancelamento. Nem mesmo de ofício pelo STF está errado. É possível, sim, a revisão e o cancelamento na forma da lei. É possível, sim.
portanto, a revisão, se estiver ainda adequada, ou perceber que foi uma decisão errada. É possível sim, isso se torna errada a letra E. Continuando, questão de número 418. Analise as afirmações abaixo e julgue-as, conforme a aplicação constitucional das súmulas vinculantes do STF. O gabarito é a letra C. Os itens 1 e 3 estão corretos somente. Item 1. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia entre os órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idênticas. E imagine que algo é julgado no STJ. A decisão vai para a esquerda. No recurso extraordinário ao STF, a decisão vai para a direita, totalmente ao contrário. E há reiteradas decisões para a direita no STF. Então, edita-se a súmula vinculante e vincula todo o resto do judiciário. Então, é uma das funções aí dessa súmula vinculante. Está correto. Parágrafo 1º do artigo 103A. Item 2. Não poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Por que essa está errada? Artigo 103A, parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Olha, ela poderá ser proposta por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Não está dizendo aqui, preste atenção, pessoal, não está dizendo aqui que somente podem propor a aprovação ou revisão ou cancelamento da súmula os legitimados para a DIN. Não é isso, eu vou repetir. Não está dizendo que somente pode propor aprovação, revisão ou cancelamento de súmula aqueles legitimados da DIN, mas está dizendo que eles podem sim, sem prejuízo que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão e cancelamento da súmula poderá ser provocada por estes que podem propor a DIN, aqueles legitimados do artigo 103. Quem? Presidente da República, mesas da Câmara, mesas do Senado, Procurador-Geral da República, etc, etc. Voltando à questão, o item 2 está errado. Item 3. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao STF. A reclamação, nós já vimos, esse item está correto. Portanto, gabarito, os itens 1 e 3 estão corretos. 419. Questão controversa do CESP. Pessoal, marque a resposta. São legitimados a propor a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante os mesmos legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Se você marcou certo, você não está tão errado, mas também não está plenamente correto. A questão controversa, uma questão que acredito que todo mundo que errou entrou com recurso. Porque, vejamos, olha, são legitimados para propor a edição, a revisão ou cancelamento de súmula vinculante os mesmos legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade. Vamos voltar aqui. Olha aqui, parágrafo 2º do artigo 103A. Sem prejuízo que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta. Então, esses que podem propor a DIN, os do artigo 103, podem sim propor a revisão, o cancelamento ou enunciado de súmula vinculante. Mas, como eu disse na questão anterior, não são somente eles. Na realidade, o ideal aqui é que o CESP colocasse assim, somente os legitimados. Aí estaria incorreta mesmo. Mas, quando ela diz que os legitimados, quem são legitimados, os mesmos legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade, ela peca. Por quê? Vamos ver aqui no artigo 103. O artigo 103, a gente viu isso no início desse vídeo. Olha,
podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Aí nós temos a Lei 11.407 que diz: são legitimados para propor edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Opa, de súmula vinculante, nós temos aqui então algumas diferenças. Por exemplo, ou melhor, uma diferença: o Defensor Público Geral da União. Opa, o Defensor Público Geral da União. Vamos aqui o artigo 103 da Constituição. Não tem defensor público, então não são os mesmos. Os legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade não são os mesmos para propor a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Vou grifar aqui que você vai entender melhor. São legitimados, os mesmos legitimados não, por isso está errado. O CESP considerou errado e não aceitou os recursos. Tranquilo? É um pouco enjoado o assunto, mas espero que você tenha compreendido. Questão de número 420 para encerrar esse vídeo. Analise a afirmação abaixo. Eu tirei de um simulado, achei muito inteligente essa questão. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante da decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria de lei, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento. Certo ou errado? Imagine você fazendo uma prova do CESP, 120 questões, certo ou errado. A última questão, isso aqui eu decorei, isso está certo. E você vê que está errado, porque não é matéria de lei, é matéria constitucional, é matéria de Constituição. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria de Constituição, matéria constitucional e não matéria de lei, aprovar a súmula vinculante. Terminamos aqui esse vídeo, pessoal. Eu aguardo você no próximo. Nós vamos dar início falando do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Até a próxima.